Kwanzaa, não é? Olhar aqui para os pronunciamentos dos outros deputados e já aqui sofreu uma acusação, portanto, afinal de contas, Cacu Filipe é um falso profeta, não é? E eu gostava também que elencasses aqui a possibilidade de termos bons profetas, quer a nível da África, a nível do mundo. Mais uma vez, muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Despertar. A esta hora é a hora da libertação. Então, eu vi os dois camaradas aí a se expressarem, a se contradizerem entre si. Então, o que outro aqui acaba de dizer é simplesmente abominação. Ele mostra aqui que ele é um espiritista. E os espiritistas são demônios, são invocadores de mortos. Ele diz que o Caiola lhe perguntou para citar 2 profetas que ele reconhece serem verdadeiros. Mas em vez dele citar homem vivo, ele está a citar um cadáver. A Ellen White morreu antes dele nascer. Ele não conheceu Ellen White. Mas está a falar de Ellen White. E Deus nunca enviou uma doutrina em uma mulher. Toda a Bíblia vais ler, nunca vais ver uma doutrina vinda de Deus através de uma mulher. Não há. Uma mulher não é portadora de semente. Uma mulher não contém semente. Então dá para ver que todos os adventistas do 7º dia, reformada, batista, ser a luz do mundo, todos esses são o mesmo porco. Eles não gostam de comer porco, porque porco é irmão dele direito, de corpo por corpo, carne por carne. Eu vou provar isto. O outro aqui mostrou... Mas não ofender, Não estou a ofender. É a verdade. É a verdade. Porque a vida suja que ele acabou de mostrar aqui, até na Bíblia, ele leva essa vida suja. Mas eu vou explicar aos caros ouvintes, para vos provar, os que mataram o Senhor Jesus Cristo são os adventistas. São os adventistas que são os assassinos de Jesus Cristo. Por quê? A Bíblia comprova isso. João capítulo 9, versículo 16, diz: Então, entre alguns dos fariseus, diziam: Este homem não é de Deus, pois ele não guarda o sábado. Você viu? Jesus não guardava o sábado. E se tu queres se confrontar em um adventista, o ponto principal de um adventista lhe será em te retornar no sábado. Então vimos que o sábado que tanto eles dizem, Jesus não guardava o sábado. E uma das provas concretas que levou à morte de Jesus foi porque ele não guardava o sábado. E aqui o camarada, os dois vêm dizer que um profeta é caracterizado na Bíblia. Se ele prega a Bíblia, é verdadeiro. E se ele não prega a Bíblia, é falso. Aqui este verso mostra que Jesus ia contra aquilo que estava escrito. Porque o sábado estava escrito na lei de Moisés. E a lei de Moisés são os 5 maiores livros da Bíblia. A Torá é os 5 livros de Moisés. O Gênesis, o Êxodo, o Números e Levíticos e Deuteronômios. São os 5 maiores livros que a Bíblia contém. Então, Jesus não obedecia a isso. Você vê. Então, diante dos adventistas e diante desses dois camaradas, Jesus foi um falso. Por isso, os seus antepassados consideraram Jesus como falso. E os antepassados desses dois camaradas são eles que lançaram Jeremias no poço. Porque enquanto a lei dizia que Israel não podia se curvar em nenhum outro rei pagão, Jeremias diz:
a todos os habitantes de Israel para se curvarem a Nabucodonosor. E Nabucodonosor era um rei pagão. Então, diante desses, no tempo de Jeremias, esses diriam que Jeremias era um falso profeta. Porque Jeremias dizia coisas que iam contrário àquilo que está lá escrito no seu livro. Então, resumindo e concluído, esses dois precisam se humilhar e nós estamos aqui com a luz para lhes iluminar. Hoje é o dia da libertação deles. Pois bem, vamos então ouvir Muito obrigado. o apóstolo Hugo José da Costa, não é? O que é que se lhe oferece dizer à volta do tema em abordagem. Estamos a falar dos falsos profetas e portanto, o obreiro Marcos Dalla acusa Caco Filipe como sendo a experiência ou a prova de que existem falsos profetas cá na Terra. Afirma ou confirma esta acusação. Bem, Ao seu líder, Caco Filipe. Bem, o Caco Filipe é nosso profeta, é profeta de todos quantos estão aqui. Okay? Assim como o presidente de um país é presidente até dos oponentes daquele país, é assim que Caco Filipe é profeta de toda a terra. Ok, agora, um momento. É o meu tempo de antena, é necessário respeitar o meu tempo. Um momento, é meu tempo de antena. Você disseste tantas coisas que eu não estive de é necessário eu ensiná-lo para que não haja. É necessário ensiná-lo. É necessário eu ensiná-lo que não. Deixa eu ensiná-lo, não. É necessário eu ensiná-lo. É necessário ensiná-lo. Enquanto o outro estiver a falar, por mais que você não esteja de acordo, tu precisas respeitar. Eu respeitei tudo quanto você disse. Mas eu não estive de acordo com nada, mas eu não interrompi. Por isso que eu preciso ensiná-lo para que não voltes a cometer mais. Ok, obrigado. Entrando logo na questão colocada, conforme o pastor Mwanza pôde aqui narrar, eu daria a sequência do que ele narrou. É lamentável ver pessoas a mostrarem que é através da Bíblia que você pode identificar um verdadeiro profeta. Isto não é possível. Para distinguires um verdadeiro com um falso, somente através de um verdadeiro. Quer dizer, para se saber quem é um falso profeta, isto só é possível por meio de um verdadeiro profeta. E quem é o verdadeiro? Caco Filipe, eu chego até ali. Ok? Somente por meio de um profeta que pode-se saber que alguém é um verdadeiro profeta. E eu vou contrariar e rebater e provar através das escrituras tudo quanto eles mostraram, mostrando que é através da Bíblia quanto os dois foram unânimes em mostrar, apesar de serem contraditórios um ao outro. Jesus estava na terra. Tinha lá os rolos dos profetas. Apesar dos rolos dos profetas, ele não foi reconhecido como o Messias. Foi crucificado, cuspido. Foi morto. Cada profeta cuja Bíblia narra foi rejeitado e combatido. Mas o povo lá tinha os rolos dos profetas. Mas nunca um profeta foi reconhecido por meio de um livro. Nunca. E isso nunca vai acontecer. Ninguém tem a capacidade de distinguir um verdadeiro profeta através da Bíblia. Somente por meio de um verdadeiro profeta pode-se distinguir um falso profeta. Por que há tantas proliferações de religiões se a Bíblia fosse capaz de fazer compreender ao mundo um falso profeta? Não haveria tantos curandeiros modernos. É a prova suficiente para que a humanidade compreenda de que um livro não tem como, não é capaz de provar ou demonstrar que alguém é um falso profeta. Todos os profetas da Bíblia, todos os profetas cuja Bíblia narra, quando eles foram mortos, perseguidos, os rolos dos seus antecessores estavam lá. Mas eles não foram capazes, através dos rolos, em distingui-lo. Veja algo. Em Mateus capítulo 23, versículo 30 a 33, os fariseus disseram assim a Jesus: se nós estivéssemos nos dias dos nossos pais, nós não iríamos derramar o sangue dos profetas. Jesus censurou-lhes e disse-lhes: hipócritas, raças de víboras, vós sois a prova que sois os filhos daqueles que matam os profetas. E no versículo 33, Jesus clamou e disse: como poderão
escapar da condenação do inferno. E em Mateus capítulo 23, versículo 34, ele diz: eis que, portanto, eu vos enviarei profeta. Quer dizer, a única maneira de se escapar do inferno é por meio de um verdadeiro profeta. Não pode haver o falso sem que haja o verdadeiro. Isto é impossível. E quando se diz que Helena White é a profetisa de Deus, mas eu não posso dizer que o Agostinho Neto é o presidente de Angola, ele está morto. Não importa quão grande foi Agostinho Neto, ele não é presidente de Angola hoje. Um morto não pode ser profeta dos vivos. Mas agora, apóstolo Hugo, eu gostava também que dissesses, para além de Caco Filipe, que achas que é o profeta de todos nós, não é? Segundo a sua explanação, conheces mais alguém com este título e que seja verdadeiro? Sim. O Caco Filipe é o único profeta mensageiro vivo na Terra. Mas há profetas menores. E muitos profetas menores. Os profetas de Efésios 4:11. Quais são os que conheces? Amar Martin, Ok. Yannick Yaka é um dos profetas menores. E tantos outros. Ok. Estes são profetas menores que têm uma mensagem pequena, uma pequena mensagem, mas que reconhecem... Ben Samuel também. Não, o BM Samuel é um curandeiro moderno do Palanca, ok? São antigos curandeiros tradicionais que souberam ler e tiveram a Bíblia e que simplesmente, com o poder de cura que eles têm, usam o nome de Jesus conforme ambos os dois que aí estão e têm doutrinas e princípios diferentes também usam, e o nome de Jesus, e conseguem arrastar a multidão ao mundo porque as pessoas padecem, as pessoas sofrem. E veja algo. Vê algo. Não que a Bíblia mostre, não que a Bíblia consiga identificar, mas Jesus disse, Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, e Jesus disse em Mateus 24, que os falsos, eles viriam com milagres e prodígios. Os falsos profetas viriam... Você acredita nos 10 mandamentos? De que maneira, desculpa? Acredita nos 10 mandamentos? Sim, acredito, mas de que maneira? Eu acredito. Uhum. Mas de que maneira? Seguir, cumprir. Bem, é assim, quanto aos 10 mandamentos, o cumprir, os profetas nunca vieram de dizer diferente. Agora, se tiveres a se referir do sábado, que é o ponto principal, aí é fácil. O sábado, aquilo é claro, as Sagradas Escrituras em Deuteronômio e em Êxodo é claro, dizendo que o povo que era escravo lá no Egito é a este povo que foi lhe dado descanso. E o Certo, este é para o povo de Israel. Por isso que quando Deus disse, Deus realçou que o estrangeiro, enquanto estiver lá na vossa casa, não poderá trabalhar. Que o estrangeiro só poderá guardar o sábado estando lá. Enquanto ele não estivesse lá, no meio dos israelitas, ele poderá trabalhar. Então é claro e é evidente que o sábado o Shabat é para o povo lá de Israel, não para um homem das nações. Então não guarda o sábado? Não, eu não estive lá. Eu não fui escravo no Egito. Ok? Eu não fui escravo no Egito. Então eu não tenho o porquê guardar o sábado. Por que Deus deu-lhes o sábado? Porque eles sofreram durante 400 e tal anos. E qual é o seu dia de adoração? O dia de adoração, de que maneira? Um dia específico. Portanto, os Não. adventistas têm o sábado para guardar e adorar. E os católicos têm os domingos, não é? Sim, mas os discípulos do profeta Caco Filipe, aquilo difere de região, ok? Uns podem reunir-se nas terças, uns podem reunir-se nas quartas, sábado e domingo, uns podem reunir-se aos sábados e domingos, uns podem reunir-se aos domingos, aquilo varia. Não é algo exato. Qualquer momento, qualquer dia, o Deus vivo, que é o Senhor Jesus Cristo, ele é adorado e servido. Agora sim, vamos passar para o obreiro Marcos Dala, não é? E depois seguir-se-á o pastor Vanderlei. Olhar aqui